Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor. Amém? Pode se sentar. Graças a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Resistimos ao frio, amém? Resistimos à chuva e estamos diante do nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele no qual nós amamos dia após dia. Ele é o nosso Deus e graças a Deus por isso. Nós estamos na terceira semana, é isso, irmãos? Terceira semana da campanha? Terceira semana da campanha, louvado seja o nome do Senhor, com uma palavra aparentemente muito fácil, né? Muito breve, mas que se nós não estivermos no Senhor, não tem resistência alguma, não tem força alguma sem o Senhor, porque Ele é o nosso Deus verdadeiramente. Se nós não estivermos ligados com Ele, irmãos, não tem como o diabo fugir de nós. Pelo contrário, Ele certamente vai nos engolir. Então abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus, em Tiago, no capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, que diz, a partir do verso 6, contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor pela palavra dele, que é forte e que é poderosa, irmãos. Nós temos aqui algo bem direto, né? Resistir e ele foge. Mas antes da resistência, nós sabemos que tem uma submissão, nós sabemos que tem uma sujeição, né? Como a palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele fugirá de vós, né? E resistirmos, que ele vai fugir. E quando nós vamos ler, vamos ver literalmente essas duas palavras, resistir e sujeitar, nós vemos que resistir é manter-se firme. Resistir é não ceder, é não retroceder, é não voltar atrás. Isso é o resistir. É eu estar ali firme e constante, como a palavra me ensina a estar. E sujeitar, que é quando a Bíblia fala que é para nós nos sujeitarmos ao Senhor, é confiar e é obedecer. Então eu preciso confiar que Ele é o meu Deus, e eu não só posso confiar, eu preciso obedecer. Mas obedecer o que? Obedecer a sua palavra, porque é através dela que nós vamos ter essa resistência contra as tentações de Satanás. Porque Satanás, como já foi dito aqui, irmãos, ele está ao nosso derredor, como diz lá em Pedro, bramando como se fosse, porque ele não é, bramando como se fosse um leão, tentando a todo tempo, buscando alguém, alguma casa vazia, alguma brecha, buscando alguma oportunidade, porque ele é oportunista e ele quer algo para ele entrar e minar a nossa vida. Então esse resistir aqui é manter-se firme. E às vezes nós olhamos para a palavra, né? Ele vai fugir de nós se nós obedecermos, amém, por isso, mas se nós? Você vai falar, tia, nós podemos fugir de Satanás às vezes. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, José fugiu de Aconizanúpia. José fugiu. Ali o cenário dele não tinha como ele permanecer, Vera. Porque se ele permanecesse ali, ele certamente cairia. Quem disse que a esposa de Potifar não era bela? Quem disse que não tinha todo um cenário, todo um preparo? Porque como nós sabemos, ela estava armando aquilo ali, ó, há um tempo. Ela precisava de um ambiente, de um cenário, e ali ela trouxe, ela atraiu José para aquele ambiente, um ambiente de tentação, um ambiente para ver se ele iria resistir.
Mas nós vemos que José, ele resistiu e ele teve que fugir. Mas por que ele era forte, irmãos? Não, porque se ele ficasse, ele cairia. Ele resistiu, ele fugiu, porque ele sabia que ele estava debaixo de um propósito e que se ele não saísse de cena, certamente ele cairia. Então, ele foge. Mas há momentos em que não tem como fugir. Como o louvor fala, todos os dias o pecado vem, bate a nossa porta. E então, o que a gente vai fazer? A gente vai fugir sempre, irmãos? Foge, foge, foge. Haverá momentos que nós precisamos colocar a nossa fé em prática e verdadeiramente nos sujeitarmos ao Senhor e verdadeiramente colocar aquilo que é pregado, aquilo que é falado em prática, porque uma coisa é nós conhecermos a palavra do Senhor, porque isso Satanás também conhece. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e você, provavelmente. Ele sabe todos os versículos, ele sabe tudo que foi escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa é eu conhecer e uma coisa é eu colocar ela em prática no momento oportuno, aonde eu não vou conseguir fugir muitas das vezes. É aí que eu preciso usar a palavra. É aí que eu vou resistir o diabo e aí certamente ele vai fugir de mim. Mas se eu não estiver embasada na palavra, irmão, certamente eu vou cair. Então, quando a Bíblia me fala que eu preciso me submeter a Deus, esse submeter é confiar. E esse submeter é obedecer a sua palavra. E quando nós lemos aqui, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Irmão, quem é o soberbo? Aquele autoconfiante. Aquele que acha que pode, que consegue. Quando a gente vê esse versículo, vou resistir, ele vai fugir, me vem assim a cabeça uma historinha assim, eu vou com meu peito aberto, eu vou pegar as armas que eu tenho e eu vou lutar porque eu vou conseguir. Eu vou entrar nessa peleja aí e em nome do Senhor eu vou. Irmãos, não é muito bem assim não. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer verdadeiramente, Senhor, como Davi fez, se o Senhor não for comigo, certamente Golias vai me derrotar. Se o Senhor não for comigo, porque eu não estou confiando na minha experiência que eu tenho, que eu ganhei lá no campo lá atrás, eu não estou confiando em tudo aquilo que eu conquistei, porque o Senhor me forjou, mas agora eu estou diante de uma situação que não dá para fugir. O povo, o exército de Israel estava com medo, fugindo dos filisteus e fugindo de um inimigo, Golias. Mas Davi já tinha experiência, ele já tinha lutado com o urso, com o leão, Deus já tinha forjado, mas Davi entendeu que era o suficiente para ele entrar naquela batalha e vencer aquele exército poderoso e ainda mais Golias. Não, ele não se valeu das suas experiências. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes dele ir, tentaram dar um jeito para ele. Tentaram mostrar para ele que ele conseguia. Coloca as armaduras aqui de Saul e vai. Mas Davi reconheceu, não é pelas minhas experiências, não vai ser pelas armaduras que eu estou me vestindo nesse momento, mas vai ser pela minha confiança. Aleluia. E a minha obediência à palavra do Senhor. E nós vemos que Davi, verdadeiramente, ele vai com aquilo que ele tinha, que era dele, mas orando ao Senhor, consagrando ao Senhor aquele momento difícil, aonde ele não poderia fugir. Um exército inteiro fugindo, um exército inteiro preparado para aquele momento, mas amedrontado, porque aonde estava sua confiança naquele momento? A confiança do exército estava na sua própria mão, no seu próprio braço. E eles não viam como eles ganharam o exército filisteu. Então a sua confiança não estava no Deus Todo-Poderoso. Então certamente quem estava ali fugindo? O povo de Deus. O exército de Israel, chamado do
Senhor, poderoso no Senhor, ao invés de se sujeitar ao Senhor, eles estavam se sujeitando aos filisteus. A ordem estava inversa. Ao invés de nós nos sujeitarmos ao Senhor, nos sujeitamos muitas das vezes a Satanás e as suas tentações que vêm até nós. E mudamos a ordem. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e fugirá de vós. E nós muitas das vezes nos sujeitamos às nossas paixões, aos nossos desejos, às nossas necessidades e resistimos ao Senhor, irmãos. Nós invertemos, nós fazemos ao contrário. Nós resistimos, conforme a Renata aqui mesmo falou, ela estava resistindo porque ela confiava que dela provinha todas as coisas. E Deus teve que mostrar para ela: Renata, sujeita a mim, sujeita a minha palavra. Assim você vai galgar confiança para resistir às tentações. E aí Satanás fugirá de ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus se opõe aos orgulhosos. Conforme eu já falei, os orgulhosos são aqueles que confiam a sua força em si mesmo. Eu posso, eu consigo, eu vou, porque eu sou forte. Mas Deus fala que Ele resiste aos soberbos. Deus se mantém firme. Deus não cede. Deus não retrocede. Aí Ele exerce a sua palavra: eu vou me manter firme aos soberbos, porque eu vou dar graça àqueles que reconhecem de verdade que sozinho nada consegue. Se humilhe diante da forte e potente mão do Senhor. Então, se nós estamos até hoje caminhando debaixo de uma confiança terrena que é nossa, o Senhor está dizendo para nós: eu vou te resistir. Você precisa retroceder, porque eu não volto com a minha palavra. Eu vou me manter firme. Eu estou exercendo a palavra. Eu vou resistir a você enquanto você não se render e não se humilhar. Porque é assim que o diabo vai fugir de ti. Você não pode me resistir, assim diz o Senhor. Você precisa se sujeitar a mim. E aí sim, resistir ao diabo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não inverta. Não mude as coisas. Não brigue contra o Senhor, porque certamente você vai perecer e o diabo vai minar a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando eu vejo essa palavra, irmãos, de resistir ao Senhor, eu vejo lá no princípio. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Lá no princípio de todas as coisas, nós vemos essa inversão em Adão e Eva. O Senhor deu a Adão todo o governo do jardim. O Senhor deu a ele a autoridade sobre todas as coisas. No capítulo 3 de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, diz que o Senhor deu toda a liberdade para Adão governar e fazer o que ele achar melhor. Mas, conforme nós conhecemos a história, no verso 6 diz: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui já está relatando toda aquela tentação que a serpente fez com Eva, conforme o Senhor deixou bem claro. Porque é isso que nós temos que ter em mente também, irmãos. O Senhor sempre vai ter uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Nós só cairemos nas tentações de Satanás se nós optarmos
Porque o Senhor sempre vai deixar um caminho muito bem claro. Porque o Senhor não é um homem, não é um Deus que Ele deixa as coisas obscuras, que Ele deixa as coisas meio sem entender. O Senhor é bem claro, Ele é bem justo. Satanás, que ele fantasia as coisas, conforme ele fez aqui. Eva, não foi bem isso. O Senhor foi bem claro para Adão, Vera. Você pode comer de tudo, tudo. A árvore que está no meio do jardim, não. Muito claro, direcionamento. E Eva estava ciente disso, mas o diabo está ao nosso derredor. E o Senhor nos dá livre escolha. Então os pratos virão, as tentações virão. Quem decide cair sou eu e você. Não tem como nós argumentarmos com o Senhor. Senhor, mas eu não sabia. Estava meio escuro e eu não sabia muito bem. Quando eu vi, eu já estava na situação. Não é bem assim. O Senhor nos avisa. O Senhor nos avisa. É uma questão de obediência. O que eu falei aqui no início. Sujeitar a Deus é confiar e obedecer. Obedecer o quê? A palavra do Senhor. Então o Senhor deixou uma ordem bem clara. A serpente seduziu Eva, e não foi uma ou duas vezes, eu não sei por quanto tempo, como nós conhecemos bem essa palavra, e chega em um momento que os olhos de Eva para aquela árvore já era outro. Olha como ela olha para a árvore. Antes eu não posso tocar. Então se eu não posso tocar, os meus olhos nem saltam para aquilo. Eu nem tenho desejo, eu nem tenho vontade para aquilo. Mas a serpente, ela usa das palavras, ela usa de tantas coisas, ela vai encantando Eva, que chega um certo momento que o olhar de Eva já muda. Ela começa a olhar para aquela árvore e começa a achar nela beleza, aonde não havia nada que chamava atenção a ela. E ela enxerga beleza, ela enxerga os frutos muito viçosos, muito bonitos, muito atraentes, e ela não resiste e cai. E isso custa-lhe a sua comunhão com o Senhor. Talvez você pense, nossa, mas saiu do paraíso, irmãos. Mais do que sair do paraíso, ela perdeu a comunhão com o Senhor, com aquele que visitava todos os dias, que passeava com Adão, que conversava com ele. Ela botou em jogo a sua comunhão com o Senhor. Olha o que custou dar ouvidos às tentações de Satanás. Nós vemos aqui Eva e Adão invertendo. Eles se sujeitaram à voz da serpente e resistiram à palavra do Senhor. Quando o Senhor nos diz, sujeitai-vos a mim. Eles abriram mão de confiar. Eva preferiu confiar mais na palavra da serpente, aonde a serpente prometeu algo que ela não poderia dar. Olha, você vai se tornar como ele, seus olhos vão abrir. Prometeu algo que não poderia cumprir. E eles perdem a comunhão com o Senhor. Perderam a comunhão e foram expulsos do jardim. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Olha o que pode nos custar, irmãos. Não confiar. A palavra estava ali sobre eles. Eu abro mão. Eu dou ouvidos às outras vozes. Eu prefiro ouvir outras coisas. Aquilo que soa melhor. Aquilo que vai saltar os meus olhos. E eu abro mão da palavra do Senhor. E eu resisto à palavra do Senhor. E eu sujeito a minha vida a Satanás. E foi esse o preço que Adão e Eva pagaram por não confiar, por não obedecer à palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E ao ler também esta palavra, eu lembro da passagem da tentação de Jesus. Jesus lá no deserto, após ser batizado por João Batista, louvado seja o nome do Senhor, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor,
Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando Jesus está no deserto, quem se apresenta após 40 dias e 40 noites de jejum? O próprio Satanás. E o que Satanás faz, irmãos? Por 3 vezes ele tenta. Ele tenta o nosso Senhor Jesus dentro daquilo que era muito visível. Jesus estava com fome. 40 dias, 40 noites, porque Jesus era Deus, sim, mas também homem, irmãos. Então Jesus foi conduzido ali para ser revestido, para ser preparado, para ele ser forjado ainda mais com o Pai. Ele estava em plena comunhão. E Satanás se apresenta para Jesus. E ele começa a indagar ao nosso Senhor Jesus: você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele foi logo de cara, na necessidade. Não, Jesus está 40 dias aqui. Eu vou de cara naquilo que ele precisa. Não tem como resistir. E o que Jesus fala para ele? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão. Aonde Jesus foi para deter a tentação de Satanás? Na palavra. Na palavra. Jesus 100% homem, 100% Deus, em comunhão, mas em 40 dias e 40 noites ali em jejum. E aonde Jesus resiste? Porque, conforme eu falei, tem momentos que não dá para fugir, Vera. Tinha como Jesus sair do deserto? Não, ele estava cumprindo. Ele estava cumprindo ali o jejum, a missão dele. Então não tinha como ele fugir daquela situação. Mas como que ele venceu aquela situação? Com a palavra. Por isso que não basta só conhecer, tem que praticar. E Jesus não era só conhecedor da lei. Jesus era um homem que praticava. Era assim que ele combatia os fariseus e os escribas. Eles só conheciam. Jesus conhecia e praticava. E Jesus dá essa palavra, papum também. Tu vem me perturbar? Toma essa palavra aqui. E Satanás foi embora, irmãos? Não. Ele viu a necessidade de cara de Jesus. É fome. Transforma em pães. Saliva aí, Jesus. Vai. Dá lugar. Jesus fala: não. Está nas Escrituras. Eu vou te vencer com a palavra, Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Satanás viu, resistiu, se manteve firme, não cedeu. Mas espera aí que tem mais algo, tem mais alguma coisa aqui, porque o diabo, ele não vai embora, irmãos. Ele procura, ele vai rodear. Mais alguma coisa, o que é? Na necessidade física dele eu não consegui. Agora eu preciso apresentar algo mais concreto, algo que vai ali no orgulho dele, algo que vai ali mais profundo. Eu preciso me apresentar de uma outra forma. É assim que Satanás faz com as nossas vidas. Nós resistimos de cara a algo. Pensa que Satanás vai embora, ele dá meia volta e ele pensa, e ele observa, e ele vai ver aonde eu posso mais atingi-la. Aonde eu vou mexer nas estruturas? Aonde eu posso desestabilizar um pouco? Já que na necessidade física eu não consegui. Ele está com fome, mas ele resistiu. E a palavra do Senhor nos diz: então o diabo levou a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, diz o diabo. Eu lhe darei tudo se você adorar. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O que nós lemos lá em Tiago? Que o Senhor resiste aos soberbos. Satanás queria que Jesus se engrandecesse ali naquele momento. Olha, eu te dou tudo. Você pode ter tudo, toda a glória, se você
você se prostrar e adorar. Mas Jesus estava ali, conforme eu falei, em plena comunhão, em plena obediência, em fé com o Pai e em humildade. Jesus mostrou naquele momento: eu tenho sim toda a glória, mas neste momento aqui, a glória é toda do Pai, e eu não estou aqui atrás de terrenos, de reinos mundanos, terrenos. Eu estou aqui debaixo de uma obediência, e essa obediência é a palavra. E Jesus respondeu assim: as Escrituras dizem. Mais uma vez, Jesus mostra que é a palavra. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto. É resistir. Jesus estava ali com seu corpo fragilizado, sim, mas com uma fé inabalável por dentro. Jesus estava ali, talvez com uma aparência um pouco vulnerável, porque estava muito necessitado de algo para comer, para restabelecer o seu corpo. Mas por dentro estava ali, permanecendo fiel, obediente à palavra. E ele, com mais uma palavra, ele resiste. E Satanás, eu imagino mais uma vez, não tem como. Eu tentei na necessidade, não consegui. Eu tentei mostrar que ele poderia ter poder. Ele poderia, talvez, empinar o nariz: eu tenho todos os reinos. O orgulho não entrou no coração do nosso Senhor Jesus. A necessidade não falou mais alto no coração do nosso Senhor Jesus. E Satanás, mais uma vez, que aí ele vai tentando esmiuçar a gente, irmãos. Ele vai tentando nos levar até a nossas meras circunstâncias, ali tentando nos quebrar de todas as formas, porque ele é astuto. O Senhor disse isso, que ele é astuto, ele é perverso. Ele procura de alguma forma nos destruir verdadeiramente. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto. Ele vai até as últimas circunstâncias. Ele é sem limite, ele atropela tudo e todos. Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará os seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, e Jesus vai na palavra mais uma vez. Não tem outro segredo, irmãos, para que o diabo fuja de nós. Não é nós simplesmente falarmos, conforme a Josi aqui também já trouxe. O céu te conhece. O céu, você tem autoridade de falar para o diabo fugir mesmo. Se você falar, ele vai fugir, ou ele vai dar uma risada na tua cara e vai falar: quem é você? Quem é você? Porque na próxima eu te pego. A nossa resistência vai fazer o diabo verdadeiramente fugir de nós ou gargalhar de nós. Mas o Senhor o vence, porque ele estava ali alinhado com o Pai. E ele diz, mais uma vez, mencionando as Escrituras: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus resiste de todas as formas, nas suas necessidades físicas, na sua moral, seu orgulho, tentar tocar na moral do Senhor. Olha, você pode ter tudo. E na adoração: eu não vou te adorar, Satanás, eu vou me prostrar diante do meu Pai. Jesus resiste ao diabo e ele foge da presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Então não é por muito conhecer a palavra,
O diabo foge, irmãos. Foge, mas é por um momento, porque ele está ao nosso derredor. Então o Senhor resistiu e ele fugiu. Mas a palavra nos fala que ele foi, mas depois ele voltou. Ele busca uma outra oportunidade. E se o nosso Senhor Jesus resistiu, irmãos, nós resistiremos. Nós venceremos para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Porque Ele não venceu porque Ele era Deus. Ele venceu porque Ele foi um homem que se sujeitou à palavra do Pai, à palavra do Deus vivo e poderoso, o qual o enviou. Ele confiou nessa palavra. E Ele não só confiou, mas Ele obedeceu. Porque como nós vemos, Adão, ele confiou a princípio, mas depois logo não obedeceu mais. E ele inverteu as ordens. Ele resistiu a Deus, ele se sujeitou ao diabo. E é isso que Satanás tem tentado fazer conosco, irmãos. Tem tentado nós invertermos isso, para que nós venhamos ceder às suas tentações. Mas o Senhor nos fala na noite desse dia: é necessário se humilhar, abrir mão de toda a soberba, de que eu faço e eu consigo, que eu posso. Nós não podemos nada sem Ele. Se Ele não for conosco, nós cederemos às tentações. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero ler rapidamente com você em 1 Coríntios. O relógio aqui deu ruim. 1 Coríntios, no capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor. No verso 12, diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem. Cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então é aquilo que eu falei lá no início, irmãos. Não tem como nós argumentarmos para o Senhor: Senhor, eu caí, eu cedi. O Senhor não nos dará algo que nós não possamos suportar. Às vezes somos levados ao extremo, sim, mas o Senhor está ali conosco, nos fazendo resistir, nos ajudando em todo o tempo. E Ele deixa isso aqui bem claro: estão de pé, cuidem-se. Cuidem-se. E esse cuidado vem a partir da confiança, da submissão e da obediência à sua palavra. Nós só vamos resistir, nós só vamos nos manter de pé se esse pilar ele for verdade na nossa vida. Confiança, submissão, louvado, engrandecido e obediência à sua palavra. É assim que nós vamos vencer. Porque Ele fala que quando nós formos tentados, Ele vai nos mostrar uma saída, Emerson, para que nós venhamos conseguir resistir. Ele é fiel, Ele não vai nos deixar sucumbir em meio aos pratos, às oferendas que Satanás tenta trazer sobre as nossas vidas. O Senhor traz escape, o Senhor traz livramento. Ele nos dá essa resistência no qual nós precisamos, porque não é porque nós somos fortes. Eu venci o que vier, agora eu vou de peito aberto. Não subestime Satanás, não subestime as tentações de Satanás, porque sempre vai ser um grau maior, Renata. Com Jesus não foi diferente. Eu vou na necessidade, agora eu vou fazer com que Ele se orgulhe de reinos. Agora eu vou dar tudo, o mundo inteiro, se Ele adorar. Não. Jesus resistiu.
ainda debilitado. Mas não porque ele era o forte, é porque Deus estava ali com ele, em comunhão com o Pai. E o Senhor nos deixa bem claro aqui na sua palavra: eu vou dar aquilo que você suportar. Se está passando por tentações, por privações, o Senhor é aquele que vai abrir um escape, vai dar um refrigério em certo momento, mas você vai resistir. Mas você vai resistir para a glória do nome do Senhor, porque o que te faz resistir é a sua fidelidade, a sua obediência e o cumprimento da palavra do Senhor sobre a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E para a gente terminar, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor, eu quero deixar aqui a última referência para você em nome de Jesus em Daniel. Talvez você fale, Tatiana, é muito difícil resistir. É muito difícil, irmãos. Porque são vários níveis, várias formas que Satanás vem. A gente pensa que é algo muito normal, muito natural. Quando nós vamos ver, nós negociamos a nossa fé, nós abrimos mão de algo, conforme nós vemos lá no início, Adão e Eva, conforme nós vemos em tantas passagens da Bíblia. Satanás vem de uma forma sutil, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. João estava perguntando agora para mim, antes de eu vir para a igreja, como que as pessoas vão para Satanás? Satanás tem um chifre, tem uma cara feia. Eu falei, quem disse que Satanás tem um chifre e uma cara feia? Louvado seja o nome do Senhor, que às vezes a gente pensa que Satanás vai aparecer assim, aí é mole. Aí é fácil, a gente identifica. Vai para lá, Satanás, que eu já te vi. Aparecem certas coisas no nosso caminho que a gente identifica de cara. É Satanás, é um prato de lentilha. Não, eu não vou abrir mão. Mas tem coisas que parecem ser inofensivas. E eu falei para ele, Satanás, não é assim não, meu filho. Satanás de vem de uma forma tão legal, tão bonita. Eu falei, se ele fosse tão feio, como que as pessoas estariam lá no mundo fazendo a vontade dele? Porque tudo é tudo muito legal. A bebida é legal, faz você ficar mais alegre, mais despojado, faz você perder a vergonha. As festas, as músicas te encantam, mas quando você vai ver, você está dando legalidade para coisas entrarem na sua vida. É dessa forma sutil que Satanás se apresenta e nós pensamos que é normal, que é legal e que não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Eu estou desobedecendo. Eu estou negociando a minha fé. Eu estou abrindo mão de algo maior que Deus tem sobre a minha vida. E quando nós pensamos que é difícil, Deus mostra na sua palavra que não é difícil. Porque Ele dá na medida certa, pastor Marcos. Às vezes a gente pensa assim, caramba, eu saí de um vento e já estou entrando em outro. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor não está nada fora do padrão. Eu imagino Deus lá dos céus nos olhando e falando, é a sua medida. Você suporta. Até aqui você vai. E se eu quiser, eu abro um escape, eu abro um refrigério, mas você suporta até aqui. Então não vem dizer para o Senhor que você não vai resistir e que você vai parar, porque Ele te dá na medida certa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Daniel, no capítulo 1, quando você pensar assim, é muito difícil, não dá. Daniel capítulo 1 diz assim, no verso 8: depois de uma ordem em que eles deveriam comer dos manjares, da bebida do rei, Daniel, Deus não pediu nada a Daniel. Deus não falou para Daniel, você não vai comer, Daniel, não. Eu ouvi a voz de que Deus falou que é para eu não comer. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Daniel decidiu. Então não é algo que eu sinto
formas, de diversas maneiras, com alto grau, baixo grau, médio grau, mas Ele vai se apresentar todos os dias. Mas a decisão é minha. E aí, o que eu decido no meu coração? Eu cedo ou eu não cedo? Daniel poderia argumentar: eu estou aqui como um exilado, eu estou aqui como um escravo e eu preciso me submeter a isso. Eu preciso, não tem como fugir. Senhor, não tem como eu fugir disso não. É uma ordem do rei. Eu estou debaixo de uma palavra do rei. Mas Daniel entendia que era um reino pagão. Era um reino onde as suas comidas e as suas bebidas eram oferecidas aos reis, aos deuses pagãos daquela época. E ele entendia: não, tá bonito demais isso aqui, tá enfeitado demais isso aqui. Isso aqui não é para mim não. Isso aqui não agrada a Deus não. E eu preciso resistir. Eu preciso resistir a esse banquete. Para comer legumes, sim. Para comer legumes. A mesa tinha tudo do bom e do melhor. E ele poderia enfeitar. Não tem como eu resistir isso aqui. Eu estou debaixo de uma palavra. Olha quantas coisas Daniel poderia falar, irmãos, para o Senhor. Mas ele sabia que ele tinha que se sujeitar a Deus. Ele sabia que ele precisava resistir para que o diabo fugisse dele. E foi isso que Daniel fez. Daniel disse não, ainda que era um banquete inofensivo. Ele estava em um lugar onde ele deveria comer. Ele estava debaixo de uma palavra de uma autoridade. Mas uma autoridade pagã que não servia ao nosso Senhor Jesus. Então, como nós lemos aqui, ele decide. É uma decisão eu resistir, irmãos. Aleluia. Eu decido ou não me sujeitar a Deus. Eu ouço a palavra, eu entendo, eu compreendo. Mas diante do mundo aí fora, eu combato com a palavra, eu resisto. Ou eu inverto a ordem. Eu me sujeito ao diabo, eu resisto a Deus. O Senhor não nos chamou para isso, irmãos. O Senhor diz que o diabo foge quando eu me submeto e quando eu obedeço a sua palavra. E é uma questão de decisão. Aí é você e Deus. Tem coisas que Deus faz por nós, como nós lemos lá em Coríntios. Ele dá uma prova para nós. E ele fala: você pode suportar. Eu vou abrir um escape, eu vou dar um refrigério, mas você vai até o fim. Mas tem coisas que eu decido fazer ou não. Daniel decidiu no seu coração. É uma decisão. O diabo só vai fugir de nós se nós decidirmos viver a palavra. As tentações só vão embora quando eu decidir viver a integridade da palavra. Se a palavra fala para eu não me contaminar com os manjares do rei, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Se a palavra fala para eu fugir da aparência do mal, o que eu estou fazendo? Flertando com a aparência do mal. A palavra nos direciona para tudo, irmãos. Como nós vemos em Jesus no deserto. E eu vou vencer na palavra, que é tete a tete com Satanás. Porque haverá momentos em que a situação vai nos fazer fugir. É boa, eu me livro logo. Mas haverá momentos em que eu preciso me manter firme. As situações vão vir e eu preciso resolvê-las. Fugir nem sempre vai ser a solução. Me manter firme sim vai ser a solução. Aleluia. E o diabo ele vai fugir, mas ele vai voltar, irmãos. A palavra parece muito simples. Resistir ao diabo, ele vai fugir. Glória a Deus, ele vai fugir por um momento e daqui a pouco ele volta. Como nós vemos mais adiante aqui, isso aqui foi Daniel capítulo 1. Mas Daniel lá pra frente é jogado na cova dos leões.
é uma trama, é algo maligno. Satanás mais uma vez tentando contra a vida de Daniel, mas ele resistiu lá no início, ele resistiu de novo, através da comunhão que ele tinha, porque Daniel orava continuamente. E ele vence pela plena comunhão, pela sua confiança e pela obediência à palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos entender hoje, todos os dias de nossas vidas. O Senhor é o Senhor de nossas vidas. E é necessário, é preciso, sujeitai-vos. Se humilha, irmãos. Se humilha de verdade. Abra mão de todo o orgulho, de toda a soberba. Fala: Senhor, eu não vou conseguir se o Senhor não for comigo. Não é as minhas experiências, não é a força do meu braço que vai conseguir fazer com que Satanás bata em retirada, mas é eu me humilhando debaixo da tua forte e potente mão e obedecendo. Mas que palavra difícil! Obedecer. Quando o Senhor nos manda para um lado, a gente quer ir para o outro. Quando o Senhor nos dá um comando e eu resisto a Ele, quando o Senhor nos manda resistir a Satanás, nós queremos resistir a Ele. Aí as coisas ficam difíceis, irmão. Difícil demais. Mas não inverta na noite desse dia. A palavra é muito clara. Para que o diabo fuja, humilhe-se. Para que o diabo fuja, mantenha-se firme. Para que o diabo fuja, viva a palavra. Para que o diabo fuja, não abra mão da tua comunhão. Para que o diabo fuja, permaneça no Senhor, buscando sempre o seu direcionamento. Porque você vai suportar em nome de Jesus, irmãos. Eu vou suportar. Às vezes tem situações realmente que a gente olha assim: e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Senhor, estou no fundo do poço, mas o bom é que a gente só pode olhar para cima. E aí, Senhor? E o Senhor vem com escape, com um refrigério, fala: espera mais um pouquinho, suporta mais um pouco. Ele vai fugir, ele vai embora, ele vai sair, ele vai bater em retirada, ele vai sair da tua frente e do teu caminho, porque você tem se sujeitado, você tem se humilhado. Essa é a palavra do Senhor na noite desse dia. Fique firme, não ceda, não abra mão do Senhor, irmãos. Mas decida-se na noite desse dia, em nome de Jesus. Propõe no seu coração, como Daniel fez, irmãos. Eu decido não me contaminar. Eu decido permanecer na palavra do Senhor. Ele vai dar meia volta. Tu vai ter um tempo de respirar, porque tu sabe que daqui a pouco ele volta de novo com outras coisas. Mas a vida do cristão é assim, irmãos. A nossa vida com o Senhor é assim. Mas é bom sabermos que Ele está conosco em todos os momentos. Todos. Nosso deitar, nosso levantar. Enquanto dormimos, nós nem nos damos conta de quantos livramentos o Senhor nos dá. Enquanto descansamos, nós nem sabemos qual foi a luta travada entre Satanás e os anjos por amor à nossa vida. Mas é porque nós temos nos sujeitado ao Senhor e Ele precisa sair. Ele vai sair pelo nome do Senhor Jesus, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se coloque de pé, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Quero orar com você em nome de Jesus. Orar com você. Estamos na terceira semana e nós sabemos que vai ser resistência o tempo inteiro, irmãos. É resistir de verdade. Uma hora, muita resistência. Uma outra hora, um refrigério. Mas a nossa
sobrevivência aqui nessa terra é resistir. Não abro mão, não retrocedo, não volto atrás. Capengando, meio caído, meio baleado, mas eu permaneço na palavra do Senhor, porque não só de pão viverá o homem, adorará somente ao Senhor o teu Deus, não tentará o Senhor teu Deus, é através da palavra, não há outro meio de Satanás fugir de nós, a não ser exercermos essa palavra em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome e te adorar na beleza da tua santidade. E nós queremos te pedir, Pai, dentro da tua palavra que é fiel, que é verdadeira e que é poderosa, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver ela na sua completude. A tua palavra nos diz que nós precisamos nos sujeitar a ti. E nós precisamos resistir ao diabo. Não nos deixe, Pai, inverter isso. Não nos deixe, Pai, nós nos sujeitarmos às tentações de Satanás. Não nos deixe, nós resistimos à tua palavra. Nós queremos viver a tua palavra e nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Reconhecermos, Pai, que nada podemos, nada somos sem ti. Tu és aquele que vai à nossa frente e peleja as nossas guerras e nos ajuda a resistir. Porque nós não vencemos Satanás porque nós somos bons, porque nós somos fortes, ou porque vencemos lá atrás e estamos prontos para outro, porque nós temos experiências, porque a força do nosso braço é grande. Não, Deus. Nós vencemos ao diabo porque nós escolhemos nos manter firmes, porque nós escolhemos obedecer a tua palavra e nós resistiremos toda e qualquer tentação que vier sobre a nossa vida. Alinha o nosso coração ao teu, Pai. Mediante a tantas ofertas, a tantas oferendas que vier, que sejamos como Davi, propormos em nosso coração a não nos contaminar. Nós não queremos dar desculpas para o Senhor. Daniel estava, Pai, como um escravo, exilado, debaixo de uma palavra, e ele poderia usar muitos argumentos para se prostrar e se deliciar daquele banquete. Mas Daniel entendeu, Pai, que aquilo era tudo pagão, que aquilo era uma oferta de Satanás para ele negociar a tua palavra. Ele resiste, Pai, e ele resiste, Pai. Dá-nos resistência na noite desse dia. Ajuda em nossa pequenez, Pai, como somos pequenos diante de ti, mas o Senhor é aquele que nos faz grande, Pai. Ajuda-nos, meu Senhor, da glória todos os dias, a submeter as nossas vontades, nossos desejos, nossas paixões, nossas necessidades, como Jesus fez naquele deserto. Nós nos submetemos totalmente a ti, Pai. Nos humilhamos e declaramos que iremos obedecer a tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Mais forte, meu irmão. Vamos orar pelo término. Amém. Vamos para casa. Meu irmão, depois desse ensinamento, eu tenho certeza que nós vamos ter mais disposição para vencermos o maligno. Amém? Amém, missionário? Vamos para casa? Aleluia! Diga assim comigo: Deus de paz, Deus de glória, pega nas minhas mãos e me sustenta, porque
tu bem sabes quais são as tentações que eu tenho dito não. Todas as tentações que possamos dizer não. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa revelação. Muito obrigado por esse tratar do teu Espírito. Não permita, Senhor, que a palavra tenha entrado por um ouvido e tenha saído por outro. Não, Senhor. Que essa palavra fique apregoada na tábua do nosso coração. Daniel venceu a tentação, José venceu a tentação, Josué venceu as tentações, Jesus venceu as tentações, Paulo venceu as tentações. Deus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos que a carne é fraca, mas o Espírito é forte e está pronto. E o Senhor tem nos chamado, Abba, a não andar na carne, a andar no Espírito. Firma-nos diante de Ti. Se o nosso olhar se desviar para a direita, se o nosso olhar se desviar para a esquerda, meu Deus, alinha-nos. Ponha em nós um cabresto e nos atraia para esse lugar de quebrantamento, nos atraia para esse lugar de santificação, que é o melhor lugar para se estar. A tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga: